Olá pessoal, eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Causos e Curiosidades, onde eu conto um pouquinho da minha história como médium e como psiquiatra aí neste mundo. E eu falei para vocês da vez passada que eu sou vidente, sim, eu costumo ver coisas, e é claro que eu, como psiquiatra, vou ver coisas lá no hospital psiquiátrico, lá na clínica psiquiátrica, ou mesmo nos pacientes que apareçam para mim no atendimento, inclusive no atendimento remoto, viu? Quando a gente faz esse atendimento aqui, olhando no olho, a gente cria relações emocionais, reações de pensamento. Inclusive, se você não estiver no olho, mas estiver lá do outro lado da telinha, mas eu me conectar com o seu pensamento, eu posso sim me associar a tudo aquilo que você está vendo, a tudo aquilo que você está sentindo, principalmente quem tem uma sensibilidade mais aflorada e quem realmente cria essa conexão, essa empatia com a outra pessoa. E isso acontece com qualquer um, não é só com o médium, não. A diferença é que, além de eu sentir aquilo que a pessoa está sentindo, muitas vezes eu consigo ver o que o meu paciente está vendo. E um caso interessante que aconteceu comigo foi de um atendimento na emergência psiquiátrica, que chegou uma senhorinha alucinando, dizendo que estava vendo um tal do flautista, e ela começou a descrever o flautista. Eu me lembrei até daquela história lá do flautista que atrai os ratinhos, pois é. E ela começou a falar que ela estava vendo um flautista vermelho e com aquele chapeuzinho lá de Robin Hood. Ela descreveu direitinho, contando como é que ele estava, que ele falava com ela, que ele ria para ela, e ela me contando aquela história toda e eu vendo o tal do flautista do lado dela. E aí, como é que eu faço numa situação dessas? A gente trata, a gente medica? Claro que sim. Afinal de contas, ela chegou até uma emergência psiquiátrica em desequilíbrio emocional por conta de estar vendo aquele flautista. Qual é a diferença do médium daquela pessoa que está em desequilíbrio emocional ou que está de um quadro de obsessão e precisa de tratamento? Exatamente esta. Eu estava olhando para ela, vendo aquele flautista e ele não estava me incomodando de forma alguma, mas para ela estava dando medo, ansiedade, ela entrava em pavor relacionada com ele e de alguma forma essa influência que ele exercia sobre ela estava causando ou agravando esse desequilíbrio emocional. Como é que a gente faz então? A gente faz as preces, a gente faz as orações, tenta trazer esse nosso irmão para uma casa espírita ou para um esclarecimento, mas a gente tem que pensar que a obsessão é bilateral. Primeiro, a gente precisa, antes de tudo isso, quebrar essa ligação que existe da culpa, do remorso, da tristeza, do desequilíbrio do encarnado para essa vontade de dominar, essa raiva que o desencarnado tem. E aí faz essa ligação porque os dois estão em vibração mais baixa. Aí a gente trata sim a senhorinha, medica com antipsicótico sim, para que ela deixe de vê-lo, para que a gente possa diminuir a atuação dele sobre ela e aí sim a gente conseguir um bom tratamento para os dois lados. Fica aí então a dica. Sim, eu vejo muitas vezes, não todas as vezes, nem sempre, mas os espíritos que acompanham os meus pacientes. E eu aprendi a levar isso com muita naturalidade, a não me chocar, não me assustar, porque afinal de contas nós estamos cercados de espíritos por todos os lados. A gente só não vê o tempo todo, nem o médium vidente, viu gente? Porque imagina se eu só visse espírito, eu ia sair da minha realidade. Lembrando que a vidência também ela depende da sua faixa vibracional. Se você estiver alegre, bem equilibrado, você vai ver todo mundo que está abaixo daquilo ali. Então, quem está mais triste, mais desanimado, se você focar. Se você não focar, você vai ver quem está somente na sua faixa alegre de vibração. E para ver também os espíritos superiores, só se eles abaixarem um pouco a vibração e a gente conseguir alcançar o mesmo nível. Daí a importância do orar e vigiar, para que você esteja numa boa frequência e você possa ver somente as coisas interessantes. Mas e aí, como é que entra nesse caso, doutora, que você está vendo espíritos que estão em desequilíbrio ao lado dos seus pacientes? Provavelmente eles são mostrados para mim para que eu possa ajudar.
Eu sei então que aquela senhorinha tem um quadro obsessivo, eu vou medicá-la normalmente, mas eu também sei que ela tem um obsessor que precisa de auxílio. E ali eu vou fazer uma prece para ele logo após o nosso atendimento. E se for possível, se estiver já na hora dessa obsessão já gasta, entre aspas, já estiverem se esvaindo essas ligações que eu falei para vocês, vai ser possível quebrar essa ligação, tratar essa senhora e tratar esse flautista aí que aparecia para ela. Mas isso vai depender da espiritualidade superior. A minha parte é medicá-la e fazer uma prece para o nosso irmão.